amigos, estamos iniciando mais um estudo à luz do Evangelho e hoje nós iremos, eu e meu amigo irmão Navarro, iremos comentar sobre o livro Religião dos Espíritos, escrito por Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. E neste comentário nós encontramos o Emmanuel falando sobre o emprego do dinheiro, na análise da pergunta 816 do livro dos Espíritos. Mas eu queria primeiro dizer que, para a gente entender um pouco melhor essa questão, nós vamos voltar na 814 e 815, para depois comentarmos a 816. Porque 814, o Kardec pergunta aos benfeitores, por que Deus submete as criaturas à riqueza e à pobreza, ou à miséria, que seria a mesma coisa na linguagem de Kardec? E o benfeitor disse que é para submeter as pessoas a provas diferentes. E aí ele acrescenta, e que muitas das vezes nessas provas eles sucumbem, esses espíritos que pedem estas provas. Na 815, ele faz um novo questionamento, Kardec aos benfeitores. Qual das duas provas é a mais difícil? A da pobreza ou da riqueza? E o benfeitor disse a Kardec que as duas são difíceis. Na pobreza, geralmente a pessoa se volta contra Deus, murmurando, reclamando, às vezes se revoltando. E a pessoa na riqueza acaba nos excessos, se permitindo a complicações eméritas nessa sequência evolutiva. Daí a pergunta 816, que eu vou deixar para o nosso amigo Navarro comentar. Olá, meus amigos, é um prazer imenso estarmos aqui novamente, estudando sempre. Pois então, a Kardec vai fazer o questionamento em relação às possibilidades que a riqueza dá àquele que aporta, né? No sentido de fazer mau uso, porque nós sabemos, na sociedade consumista que nós vivemos, e no estágio que nós ainda estamos, eivados de egoísmo e tudo mais, nós sabemos da nossa tendência a reter coisas, né? E fazer mau uso, tanto no sentido de não perder, quanto no sentido da satisfação pessoal, porque às vezes, né, a gente deita verdadeiras fortunas para a satisfação de um vício, de uma paixão, mas a gente não faz o mesmo em benefício da sociedade. Então, a questão se volta, evidentemente, àquela famosa e tão comentada por nós todos, parábola dos talentos. Nós não temos nada nosso em nossas mãos aqui na Terra, e o próprio Senhor Jesus recomendou muito isso para a gente, né? Por que você está abarrotando o teu celeiro, se essa noite será pedida a tua alma, né? Por que estáis preocupados com o que vão comer e que vão beber, com o que vão vestir? E aí vai falar dos lírios do campo, das aves que não plantam e não colhem. Ou seja, já há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus já vinha nos orientando no sentido a abrirmos mão daquilo que a gente conhece como egoísmo ou ainda apego às coisas materiais. A riqueza, seja ela, aqui no caso, né, a financeira, ela é produtora, deve ser produtora de progresso, né? Ela deve ser produtora de possibilidades de crescimento para a sociedade, porque essa é uma das funções da reencarnação, né? Melhorarmos as nossas instituições para que as pessoas consigam ter um progresso mais rapidamente. Nós sabemos que a riqueza que permite que a gente estude mais, que a gente compre mais livros, que a gente tenha acesso a bons filmes, a boas peças teatrais, que a gente procure melhores escolas e assim sucessivamente. Então é preciso pensar muito nessa possibilidade, porque tendo a riqueza nas mãos, é uma provação enorme que nós temos e que muitos de nós sucumbem justamente por fazer um uso mais pessoal do que coletivo, né, doutor? Inclusive, nessa pergunta, no 816, o benfeitor diz a Kardec que a pessoa, tendo condição financeira, é muito mais fácil para ela fazer o bem, mas que a criatura fica presa às
necessidades pessoais e se esquece dos outros. Daí lembrando Jesus, quando ele colocou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, exatamente porque a pessoa fica presa à matéria, ela fica presa à materialidade e se esquece de que nós somos meros usufrutuários daquilo que nós temos materialmente. Nós vamos usar só nessa existência, porque talvez na outra a gente vem com a outra prova, que é da pobreza. Aquela pessoa que detém nas mãos os recursos e não os usam de uma maneira adequada, vão voltar talvez na pobreza para poder valorizá-la, no sentido de estar se doando a alguém. O que a gente tem depreendido do estudo da doutrina espírita, como o Emmanuel coloca muito bem, é que a nossa felicidade está na felicidade dos outros. Então, quando a gente propõe a fazer alguma coisa no bem, tipo ajudar uma pessoa que está em situação de fome, às vezes desvestida, às vezes desempregada, e que a gente pode propiciar alguma coisa nesse sentido, com aquilo que nós detemos em nossas mãos, nós vamos tornar aquela pessoa alegre, feliz. Essa é a nossa felicidade. A pessoa que passa pela vida só pensando em si, ela acaba sendo infeliz porque ela vai só voltando para a materialidade, por mais que ela tenha, ela ainda acha que é pouco e fixa mentalmente nisso. É aí que Jesus chama a atenção. O rico fica preso na riqueza e se dedica de tal forma, quase que 24 horas, não sobra um espaço para ele pensar nos outros. É lógico, se você tem uma indústria e pode empregar tantas pessoas, muito bom, você já está praticando o bem dessa forma, usando seu trabalho, a sua intelectualidade, a sua influência para criar condições para empregar pessoas. Mas tem muitas pessoas que estão ao lado e que não têm essa condição de trabalhar, de se dedicar. Quantas mães que ficam aí com filhos abandonados pelos maridos e ficam passando necessidade? A gente precisaria pensar também nessas criaturas, nas viúvas, nos órfãos, pensar nas pessoas alienadas da mente, criaturas que são marginalizadas pela sociedade. Eu acho que a riqueza, quando está nas nossas mãos, nós podemos fazer muita coisa dela. Agora, o que não pode é a pessoa achar que ela é dona de tudo aquilo, só usufruir para si e para a família e esquecer dos outros. Verdade, o senhor tocou num assunto muito necessário ao nosso entendimento, que é a questão da felicidade, né? E quando Kardec define com os espíritos, ou melhor, quando os espíritos definem para Kardec os pressupostos necessários para a felicidade na Terra, o primeiro item a ser trazido é posse do necessário, né? E aí a questão então se torna um exercício íntimo de saber o que nos é necessário, né? Porque tudo aquilo que está em excesso nas nossas mãos está em falta nas mãos alheias, diz o próprio Emmanuel, né? E por isso mesmo a gente precisa aprender o que é necessário para nós outros, porque à medida em que a gente inventa, cria necessidades novas, e o Livro dos Espíritos, na questão 926, vai falar muito claramente sobre isso, vale a pena estudarmos, né? Que as nossas necessidades fictícias é que nos trazem infelicidade. O que é uma necessidade fictícia? Aquela que nós criamos achando que ela realmente é necessária, mas nós pensamos em termos corporais e até mesmo sociais e nos esquecemos da condição de espíritos imortais que nós somos. E por isso mesmo a gente precisa passar em revista, será que isso é mesmo importante para mim? Será que isso não seria mais importante aplicar dessa ou daquela forma no sentido coletivo, né? Porque em sendo uma aprovação para o espírito, vai ser pedido conta a ele, né? Então quando nós saímos do mundo espiritual com uma carga, entre aspas, de provas e de expiações, tudo isso é para fazer com que o espírito progrida um pouco mais, né, para que ele avance um pouco mais em busca da perfeição. E ter facilidades nas mãos, no estágio, repetindo que nós nos encontramos, é meio problemático, porque a gente ainda se ilude muito com as coisas da matéria, a gente ainda se ilude muito com as posses, né, tanto quanto a gente se ilude com a força física e a saúde, a juventude. Com a posse a gente também se ilude, e depois, quando nós voltamos ao mundo dos espíritos, é que vamos passar em revista tudo aquilo que fizemos
e vamos verificar que aquilo que era uma possibilidade de melhora do espírito, a gente perdeu a oportunidade saciando tão somente os nossos anseios, as nossas pretensas necessidades, né, doutor? É bom que a gente lembre que essa pergunta 816, o Kardec perguntou por que Deus dá a riqueza e o poder para uns e a miséria para outros, né? Então, ele colocou o poder no meio, porque a riqueza, via de regra, gera um poder, né? A criatura assim, não, mas eu posso. Ele pode até um certo ponto, porque a riqueza dá para nós alguns recursos, mas não dá tudo. Eu vejo pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas têm problemas gravíssimos dentro da família e que ele não compra com o dinheiro dele a hegemonia, a homeostase psíquica, aquela tranquilidade do lar. Não. Às vezes é um filho que sofreu um acidente e ficou paralítico, às vezes é outro que tem um câncer incurável, e ele pode ter dinheiro na mão, do jeito que for, e ele vai ter que se render àquela condição. Então, esse poder, ele também é relativo. A gente não tem todo esse poder que a gente acha. E tem muitas pessoas que, por conta disso, se colocam no orgulho de achar que, porque tem dinheiro, ele é melhor do que os outros. E é bom que se diga que a provação da riqueza é mais complicado do que da pobreza. Então, é provável que essa pessoa que sucumbiu diante da riqueza, e que está lá na pergunta 816, via de regra a pessoa sucumbe, ele vai pedir para ser pobre na próxima, porque vai ficar mais fácil para ele crescer espiritualmente, porque são duas provas difíceis. Uma, da pobreza, a pessoa reclama de Deus, né? Como quem diz, Deus esqueceu de mim, meu Deus, por quê? Mas, via de regra, se a pessoa está sendo provada, ou com a riqueza ou com a pobreza, é porque espiritualmente ainda não adquiriu bagagem para estar acima disso. Então, é necessário que a pessoa tenha que passar por essa experiência. E se não se ouve bem na riqueza, às vezes vai procurar resolver na pobreza. E se souber usar bem, ótimo, mas se revoltar novamente contra Deus, vai ficar mais complicado. Então, de qualquer forma, quando você falou da felicidade, na sequência, o benfeitor diz a Kardec, é ter a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, consciência tranquila é da gente estar usando todos os recursos que a gente tem, quais sejam, para a evolução do espírito, que é imortal. E fé no futuro, porque o futuro vai depender da nossa conduta hoje, procurando nos adequar às propostas divinas. E quantas vezes a pessoa rica se esquece de Deus, se distancia de Deus, das propostas divinas, e agride, e violenta, e vai se comprometendo. Verdade. E ainda nessa linha de raciocínio, né, como o senhor tocou, quando o espírito volta do outro lado e faz uma análise daquilo, ele vai definir, evidentemente, ajudado por benfeitores espirituais, depois do expurgo consciencial, né, porque todos nós vamos passar em revista as nossas consciências, ele vai definir um novo plano de trabalho, né, uma nova encarnação, né, que é o objeto da lição seguinte do livro Religião dos Espíritos, né, na questão 260, porque como é que foi escrito, a partir do que foi escrito esse livro? Nas reuniões de estudo da doutrina, o Chico e os seus companheiros analisavam pergunta a pergunta, e a questão 260 diz respeito à opção do espírito por nascer entre pessoas de má vida. É o que Kardec pergunta, né? Como pode alguém, como se deve entender isso, um espírito pedir para nascer num ambiente onde há pessoas de má vida, né? Então isso é o que estava em estudo, ou seja, onde o espírito quer nascer. E nós não vamos aqui conseguir fugir de comentarmos o que o próprio Senhor Jesus disse no seu evangelho, né? Quando ele, naquele diálogo célebre com Nicodemos, o doutor da lei, o Senhor é muito claro, né?
E a gente quase não presta atenção nisso. Ele diz que o espírito, comparando o espírito com o vento, por ser invisível, por não se saber onde ele começa e onde ele acaba, o espírito, como o vento, disse o Senhor, ele sopra a vida onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem onde ele vai. Quer dizer, o espírito, estando no mundo espiritual, ele não se deixa levar, quando lúcido está, ele não se deixa levar por essa ou aquela facilidade material. Pelo contrário, o espírito pede até provas mais complicadas do que lhe é necessário, né? É possível, e os benfeitores vão tentar demovê-lo para que ele se adeque à carga que ele suporta, para poder se melhorar espiritualmente. Então, na resposta à questão 260, os benfeitores vão dizer que o espírito, para vencer as suas inclinações ou para provar a sua progressão, ele precisa mesmo nascer entre gente de má vida, porque senão ele não consegue se sobrepor. Mas aí o estudo, né, e o comentário de Emmanuel vai em direção às nossas reencarnações, onde estamos, ou seja, nas famílias em que estamos, né? De qualquer forma, uma coisa pela outra, nós vamos estar sempre junto daqueles que nós temos necessidade ou de se reconciliar, como disse também o Senhor Jesus, ou de provar para nós próprios ou para a justiça divina as características que nós precisamos sedimentar no nosso progresso. Então, quando a gente observa o nosso próprio planejamento reencarnatório junto de pessoas às vezes mais complicadas, né? A gente fala, puxa, como é que eu posso ter pedido nascer com pessoas desse tipo, com essa pessoa? Faz parte das necessidades do espírito aquilo que ele está experimentando por acréscimo da misericórdia divina, possibilitando a ele a vivência para que ele se melhore. O próprio Emmanuel, nesse livro, ele comenta que quando nós vivemos dentro da família, a gente camufla muitas atitudes infelizes, né? Lá fora, a gente faz as coisas erradas, elas são vistas e às vezes nós pagamos um tributo caro, porque a lei nossa penaliza. Mas dentro do reduto doméstico, entre quatro paredes, vamos dizer assim, nós fazemos tantas atitudes infelizes, nos permitimos a tantas situações indesejáveis, e que isso está no, vamos dizer assim, às escondidas, no ostracismo. Mas o que acontece? Quando a gente é ingrato com o parente, quando a gente fala de uma maneira mais agressiva, quando a gente às vezes agride naquele ponto nevrálgico psicologicamente, quando a gente às vezes chega até a agredir fisicamente, isso lá fora ninguém sabe. Mas quando a gente desencarna, aí vem a complicação, porque existe a luz divina, aquela que vai clarear a nossa vida no plano espiritual. E lá nós vamos sentar numa poltrona bem confortável para assistir o filme da nossa vida. E nada de oculto há que não venha a ser revelado. Então, nesse momento, nós vamos ver aquelas coisas que nós fizemos. E isso nós temos que consertar, conforme o Navarro colocou. Tem que acertar, isso aí é da lei, não tem jeito. Então nós vamos voltar onde? Dentro do lar novamente. E aí nós vamos ter aquelas pessoas, lembrando Jesus, reconciliar com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. E lá voltamos nós com as mesmas criaturas que nós agredimos, que nós violentamos, que nós não fomos legais. Então, a proposta é nós vivermos dentro do nosso lar, crescendo, progredindo, melhorando espiritualmente, para nós darmos um bom espetáculo lá fora. Agora, futuramente, espera-se que a gente tenha a condição de viver num mundo onde não existe o mal. Mas se esse mundo ainda existe o mal, existe pessoas de má vida, muitas vezes nós temos que reencarnar lá para acertarmos essas arestas, né? É verdade, doutor. É interessante, nos chama a atenção, entre outras coisas, a última frase que Emmanuel utiliza nessa questão, na análise dessa questão 260. Ele diz que ninguém conseguirá uma eficiência espiritual lá fora se não conseguir essa eficiência dentro de casa, justamente entre as quatro paredes, né? Mas existe um aspecto que nós precisamos analisar, meus amigos.
né? E falo isso de experiência pessoal. Porque às vezes a gente reclama que está reencarnado com fulano, com cicrano, né? E que, meu Deus, eu vou fazer de tudo nessa para não voltar mais com essa pessoa. Mas a gente não está nessas condições analisando qual é a nossa necessidade em relação àquela pessoa. E pode ser que ao retornarmos ao mundo dos espíritos, nós tenhamos que pedir novamente para aquela pessoa para voltar conosco. E se ela tiver possibilidade e já tiver de bom coração, ela vai aceitar. Mas se ela tiver merecimento e buscar outras provas e outras expiações, nós teremos que esperar na fila do progresso, né? Então a gente precisa também, vamos dizer assim, avaliar, muito bem avaliado pela ótica do Evangelho, de que forma nós estamos impactando na vida alheia, ou de que forma as vidas alheias estão impactando em nós, porque nós haveremos de ser provados na retidão proposta antes de reencarnarmos, né? Porque é uma retidão proposta, a gente vai ter que provar essa retidão, vivendo com pessoas desequilibradas, desajustadas sobre todos os aspectos. Mas também nós deveremos ser ajustados à política, entre aspas, do Evangelho, para a gente poder impactar positivamente na vida dessas pessoas. E dessas pessoas que convivem conosco, quantas? Quantas pessoas diriam para nós de chofre, eu volto com você, eu quero voltar com você, né? A gente precisa fazer essa análise, porque o problema quase sempre é o outro. A gente não admite sermos nós o problema, né? E a gente está por isso mesmo, por ordem natural das coisas, já que não há erro nem na bondade, nem na justiça divina, nós estamos sempre no lugar certo, com as pessoas certas, para fazer o certo. É preciso ter em mente isso, que o primeiro lugar que nós somos chamados é no ambiente em que a divina providência nos situou. É ali que somos chamados. Lembrando que quando a gente reencarna, a gente não reencarna para fazer as coisas erradas. Não existe nenhum programa em que a gente nasce para fazer coisa errada. Não, todo programa é nós fazemos as coisas certas. Porque lá no plano espiritual a gente percebe com clareza a responsabilidade que nós temos perante a vida, no plano físico e no plano espiritual. Então, quando tem um processo reencarnatório com vista à nossa evolução espiritual, sempre o é dessa forma, então a gente vem programando as pessoas, o local, a maneira em que a gente vai viver, aquilo que nós vamos executar, e contamos com o aval da espiritualidade na execução desse programa. Quando chega aqui, realmente cai o esquecimento e a gente começa a achar que o problema não é nosso, o problema é dos outros. Aí é que mora o perigo, porque, a bem da verdade, o problema é coletivo. Essas pessoas que estão conosco, muitas das vezes nós as infelicitamos lá atrás. Mas muitas das vezes também são pessoas que, por misericórdia, dizem assim, não, eu vou lá com você, vou te dar uma força. E chegando aqui, pela dureza do nosso coração, ao invés de a gente admitir que essa pessoa está nos dando uma força para a gente mudar, a gente começa a agredir a pessoa e responsabilizá-la pela nossa desdita. Então aí fica muito complicado. Lógico que o Jesus sempre deu o recado para nós. Se a gente tem dúvida o que fazer, porque às vezes o bem para um é o mal para o outro, ele disse assim, fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Nisso está a solução. Ninguém quer ser maltratado, então trate bem o outro. Ninguém quer ser incompreendido, compreenda o outro. Ninguém quer deixar de receber a solidariedade, seja solidário com o outro. Então fica fácil. De outra forma, nós vamos ficar olhando só para nós e isso é um problema grave, o que nós já fizemos durante muito tempo e não deu certo. Verdade, doutor. E a gente precisa levar em consideração a leitura que a gente faz da vida. E a gente precisa observar. Quando nós estudamos doutrina espírita, nós ficamos, evidentemente, não só sabendo, mas nos conscientizamos cada vez mais de que a providência divina trabalha sempre em benefício daquele que erra para que ele possa, entre aspas, se arrepender, como diz o Evangelho, né? Há mais alegria no céu por um que se arrepende do que 99 que não precisa. Mas, normalmente, a gente não observa muito o nosso comportamento porque a gente se aceita como a gente é. E em se aceitando como a gente perde a oportunidade de revisar aquilo que nós estamos fazendo.
e, consequentemente, a gente continua num espectro de reencarnações anteriores, vivendo a nossa vida sem prestarmos atenção no impacto no entorno. E é justamente o impacto que vai chamar a gente à conta, de que forma nós crescemos espiritualmente. Não existe forma de crescer espiritualmente se não passarmos por essa questão que o doutor levantou, né, de fazermos para o próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós mesmos. Porque a finalidade disso é perceber o outro, é perceber o sentimento do outro, as intenções e necessidades do outro, para nós nos adaptarmos a essa realidade, para ajudarmos essa pessoa a crescer tanto quanto nós precisamos crescer. Mas quando a gente observa em nós próprios essas questões, a gente consegue tirar mais proveito e mais profundamente das possibilidades que temos nas mãos. Não é fácil se a gente não olhar para dentro de nós próprios e admitir que nós não estamos tão certos ou que nós estamos, às vezes, muito errados. Nós vamos finalizar nosso programa de hoje, querendo lembrar que Jesus deixou uma frase lapidar que mais ou menos, ou certamente, define essa situação. Ele disse assim: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Um abraço a todos.